Como é que vocês estão? Estão me vendo aqui? Tô aparecendo, né? É, boa tarde ou boa noite. Fala, Exo, como é que tá? Perfeito. Show, show, show. E aí, como é que estão nesta quinta-feira? Nesta quarta-feira, desculpa. Esta quarta-feira, por aqui, meio que ameno o clima. Não tá muito animado? Boa. Vindo e, vendo e ouvindo. Bom, boa noite, Adri. Boa noite, Anderson. Bora então, né, galera? O negócio é o seguinte, vamos entender hoje sobre uma temática. Bah, eu tô pelo sextou, João. Tô pelo sextou, não vou te mentir. Hoje é uma temática que todo mundo vai trabalhar em algum momento da sua vida, né? Por quê? Né, galera? Vamos pensar junto aqui. Vamos pensar junto. Obesidade é uma doença crônica. Obesidade, a pessoa que tem obesidade, a gente quer que ela faça exercício físico, nutrição esportiva. Né? Obesidade muitas vezes tem relação com doenças gastrointestinais. Trabalho com nutrição clínica. Obesidade, eu acho que não é segredo para ninguém que a obesidade pode levar a diferentes tipos de doença, ou seja, nutrição clínica hospitalar, né? Desculpa, nutrição hospitalar. Então, a obesidade ela se concentra numa temática que ela é comum a vários campos da nutrição, certo? Nós estamos falando de um país onde 7, com uma probabilidade de até 2030, 8 a cada 10 pessoas terem excesso de peso. A gente, em 2025, conseguiu, pela primeira vez na história, inverter a curva de desnutrição infantil com a curva de obesidade infantil. Elas se cruzaram e agora a obesidade infantil é maior do que a desnutrição infantil. Aí o Vini falou assim: a obesidade está em todos os campos da nutrição. Ponto. Fechamos essa fala inicial com uma fala de ouro do Vinícius. É isso, né? Então, entender da questão humana que envolve uma pessoa com obesidade, não sei se vocês viram no meu Instagram, que eu postei hoje até sobre. Hoje? Ou ontem? Hoje? Postei hoje, né? Sobre isso. Ela vai no encontro da gente entender tanto o lado humano quanto a questão técnica, a questão de prescrição, a questão de diagnóstico. Inclusive, hoje, só o início da nossa aula já vai valer quase que uma faculdade, porque eu não vejo ninguém falando sobre isso, né? Vamos confirmar. Antes de eu passar para o próximo slide, eu já confirmo então. Algum de vocês sabe o que é MWAL? Pessoal, aqui eu já falei com vocês. A gente não pode ter vergonha de errar. Errou, tá tudo bem. O lance é errar comigo. A gente não vai errar com os pacientes. Vão errar comigo aqui, eu corrijo vocês. Nunca ouviu, tá? MWAL. Quem mais, galera? Alguém já ouviu? Boa, perfeito. MWAL é o máximo. Ó, ninguém ouviu. É o máximo peso já atingido na vida. Uma forma nova de classificação da obesidade proposta por diferentes órgãos que orientam e direcionam a prescrição dietética, a prescrição medicamentosa, o controle comportamental de pessoas com obesidade. E olha como a ciência ainda não está tão perto da prática como a gente pensa, né, galera? Porque, por exemplo, vocês, futuros Nutris já formados, inclusive, né? Pô, peraí, eu nunca ouvi essa temática. Muito provavelmente eu escuto com certa frequência, eu mesmo tenho envolvimento tanto por trabalhar com a docência, quanto, você já sabe, né? Ano passado defendi meu doutorado, então eu fiquei muito tempo e ainda estou trabalhando em algumas pesquisas ainda dentro da ciência. Agora, é uma questão prática que a gente investiga junto ao nosso paciente. A gente investiga junto ao nosso paciente. E muitos práticos, quem são os práticos? Os nutris, né, galera? Não sabem. Não sabem disso.
Então é imprescindível que a gente crie aqui uma rotina juntos, né? Inclusive quem está no grupo já sabe, não sai nunca do grupo, não sai nunca do grupo, porque sempre terá aulas e materiais extremamente importantes ali para vocês, certo? Hoje, além de vocês terem essa aula comigo, ao final a gente abre de novo as vagas para o workshop de prescrição dietética com um valor específico para vocês, no caso, né, para estudantes, né, e também para quem já é formado, mas está aqui comigo no grupo, tá? É um valor bem, enfim, é um valor baixíssimo, tá? Vale muito a pena, inclusive para que a gente tenha aí esse workshop no fim de semana de prescrição de dietas. Depois eu explico. No final eu explico para vocês como é que vai funcionar. Agora vamos focar na nossa. Isso aí, Breno. Agora a gente vai focar na nossa aula aqui, tá? Mas vamos lá. Fabrício De Grandes, meu nome, né? Sou formado em Educação Física e Nutrição também pela Universidade Federal de Pelotas. Tenho algumas especializações dentro das duas áreas, né? Não só da nutrição, mas também da Educação Física, Fisiologia do Exercício. Tenho mestrado em Nutrição e tenho doutorado em Nutrição. Além de ser docente universitário, eu sou coordenador de pós-graduação em Nutrição Esportiva. E o lance aqui é que eu também sou nutricionista clínico esportivo há muito tempo, atendi muita gente, então a gente troca ideias aí, tanto na parte técnica, na parte teórica, quanto na parte prática. Então, bora aprender, galera. Por que que eu fiz essa fala aí perguntando, o que é o MWAL? Né? O que que é o MWAL? Então, vamos lá. Pessoal, MWAL é o máximo peso atingido na vida, né? Máximo weight attained in life, tá? Essa é toda uma nova proposta de classificação fundamentada e proposta pela. Não, não, ó, a Aline perguntou. Sim, Vini. A Aline perguntou: estou no segundo ano de nutrição. É muito cedo para entender desse assunto? Não! Para alguns já é tarde, inclusive. Não, não, não. Os assuntos todos que eu trago aqui são abordados principalmente com estudantes e, claro, pessoas formadas também, né? Alguns mentorandos meus, por exemplo, já são formados, inclusive há alguns anos já, né? Mas aqui é entrou na nutrição, tu tá apto para aprender aqui. Pode ficar bem tranquilo, tá? Dito isso, pessoal, a gente tem a ABESO, né, que é a Associação Brasileira para o Estudo de Obesidade e Síndrome Metabólica, com a Sociedade AISBEM, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, uma nova forma de classificar a obesidade, que vai além daqueles critérios clássicos do IMC. E aqui, foquem, não estou criticando amplamente o IMC. A gente sabe que IMC tem sim seus defeitos, não é segredo para ninguém. Principalmente, né, galera? Principalmente porque a gente está falando de um modelo que, para vocês terem uma ideia, pessoal, o primeiro trabalho com o IMC, ele tem 200 anos, tá? A gente chama de índice de Quetelet, né? Porque um belga, o Quetelet, né, ele foi o que criou o índice de massa corporal baseado num trabalho que ele fez lá nos anos 1800, pensando em como é o ser humano médio. Ele queria entender como era o ser humano médio. A partir dali, desde 1970 aproximadamente, que a OMS assumiu como um critério validado, né? Agora, a gente sabe, tem muito viés dentro. Exatamente, Adriano. Tem muito viés dentro do, do IMC. A gente sabe muito bem disso. Infelizmente, tem muito viés dentro do IMC. Dito isso, galera, dito isso, a gente, ainda que entenda que o IMC não é o melhor critério a ser utilizado, se tratando de pessoa com obesidade ou sem obesidade, a gente ainda precisa ser sincero com algumas coisas, né, pessoal? Quando a gente usa aquela imagem bonita lá, que tem o cara com 100 quilos e musculosão, e o cara com 100 quilos e gordo, né? Tá tudo bem falar a palavra gordo, tá, pessoal? Desde que não seja sendo pejorativo, né? Gordo é uma forma também da gente, não tem problema. Mas, né, o negócio é o seguinte. Ah, que legal, Bruno, teu comentário, muito obrigado. O negócio é o seguinte, galera. É, querendo ou não, qual a possibilidade? Imaginem aqui comigo, uma comunidade, né, com
50 mil pessoas. Vamos botar um tamanho pequeno. Não vou botar a minha cidade aqui, por exemplo, com 300 e poucos mil habitantes. Não. Mas uma comunidade, com 30 mil habitantes. Será que tem como a gente avaliar todo mundo? É muito mais aplicável o contexto de entender o IMC dessa pessoa, né? É muito mais aplicável para esse volume de pessoas. Dito isso, também pensem aqui comigo. Essa imagenzinha bonita, né? Essa imagenzinha bonita. Eu já vou voltar aqui nessa imagem, mas só para contextualizar o que eu quero dizer. Quando a pessoa está com IMC elevado, no Brasil, onde 7 a cada 10 pessoas têm excesso de peso, é mais provável que ela esteja com 100 quilos de músculo ou 100 quilos que nem tá esse rapaz da foto. Né, galera? Então, claro, a nível individual, a gente é muito raro da gente ficar usando o IMC como um balizador. Agora, em nível populacional, ele ainda é uma metodologia que é usada com suas ressalvas. Óbvio, ele não vê composição corporal, ele não vê adiposidade visceral, mas ainda assim é uma forma de classificar a população. Por exemplo, até hoje, quando a gente vai prescrever, quer dizer, quando o médico vai prescrever uma medicação, uma das formas de recomendar o uso, de orientar o uso, por exemplo, de Monjaro, de Ozempic, de análogos de GLP-1, é conforme o IMC do paciente, onde se esse IMC está acima de 30, há a recomendação do uso, ou se está acima de 27, associado com alguma comorbidade. Exemplos de comorbidades, uma hipertensão, um diabetes tipo 2, que é muito comum dentro da obesidade e do sobrepeso, certo? Mas vamos lá. A ideia central dessa nova proposta é não compreendida só pelo IMC, mas numa história de vida daquele paciente, especialmente o MWAL, né? Que é o maior peso já atingido na vida desse paciente. Quando a gente entende essa variável, a gente começa a entender melhor metas de tratamento extremamente mais realistas. Além de, óbvio, mostrar para o paciente que tu tem interesse na história pregressa dele, né? Algo, assim, é uma pergunta que não pode faltar, por exemplo, numa anamnese bem feita de uma avaliação nutricional, né, galera? Então, dentro disso, a gente traz metas mais realistas e valoriza perdas de peso que muitas vezes o paciente não enxerga com a mesma com os mesmos insights que nós. Por exemplo, um sujeito que perde 5% do peso dele, ah, mas é pouco. Sim, mas já é algo significativo no contexto de melhora metabólica, né? Então, essa proposta, ela vai incluir três categorias principais, tá, galera? Então, vai considerar o IMC máximo já registrado, certo? A proporção de peso e a proporção de perda de peso, né? Então, no caso, percentual de perda de peso em relação a esse valor máximo. Então, vamos conceituar melhor aqui, tá? Vamos entender com exemplos. Quando o paciente perdeu 5%, né, do peso corporal total em comparação ao máximo do peso corporal total da vida dele, abaixo de 5% para um IMC de 30 a 40, ou menos de 10% no IMC de 40 a 50, a obesidade ela é praticamente considerada como não modificada ou inalterada em termos clínicos e metabólicos. Entenderam? Então vamos lá, vamos de novo. Se o paciente tinha 150 quilos no máximo da pesagem dele que ele teve na vida, e hoje ele tem 145 quilos, a gente classifica ele como uma obesidade inalterada. Agora, quando a gente fala para um IMC de 30 a 40, uma perda que vai de 5 a 10 a 9,9%, exemplo, o paciente tem 1,75 m e 100 quilos e perdeu 8 quilos, desculpa, e o máximo peso atingido foi 100 quilos, e ele perdeu 8 quilos, logo ele se encontra naquilo que a gente chama de obesidade reduzida, certo? Agora, Agora, se esse paciente tem 40 a 50 como IMC, aí a perda dele, para ser considerada obesidade reduzida, tem que ser no mínimo 10%, certo?
Ou seja, por exemplo, um paciente com IMC de 40, vamos lá, paciente com 1,80 m e 150 quilos, ter perdido 16 quilos, por exemplo. A gente chama de obesidade reduzida. Agora, quando a gente fala que essa perda para um sujeito com IMC Não, isso é outra coisa, tá, Vini? Já te explico, tá? Essa é outra coisa, tá, Vinícius? Excelente pergunta, mas essa é outra coisa. A gente está considerando agora o seguinte, ó. A gente viu que o maior peso atingido do paciente foi tal. E comparado com esse peso, que daqui a pouco foi há 2 anos atrás, ele hoje tem 15 quilos a menos. Um exemplo, tá? Um exemplo. E a obesidade controlada é num IMC de 30 a 40, o sujeito perder mais de 10%, ou um sujeito de 40 a 50 perder mais do que 15%. O que o Vini perguntou, que faz total sentido, na verdade é com relação a emagrecimento bem-sucedido. Isso aqui é diagnóstico, é classificação, tá? Emagrecimento bem-sucedido é quando a gente fala de um paciente que perdeu, independente do peso dele atual, tá? E é outra coisa. Ao mínimo 10% do peso corporal total dele e manteve essa perda por no mínimo um ano. Isso é considerado emagrecimento bem-sucedido. Beleza? Isso é considerado emagrecimento bem-sucedido. Agora, quando a gente fala de diagnóstico, percebam, percebam que em nenhum momento, não leva. O ponto inicial é o atual, Breno. Isso aí. Percebam que em nenhum momento tem um diagnóstico aqui de eutrofia ou de magreza, né? Por que será, né, galera? Porque a obesidade é uma doença crônica. A pessoa vai estar começou com 180 quilos e hoje tem 90, adivinha que ela tem? Uma obesidade controlada. Que ela tem. Perfeito, o teu resultado é perfeito, que comentou. Pesava 105 quilos, hoje pesa 75. São 4 anos. E dois deles mantendo peso. Só que a galera. Por que é tão importante, pessoal? A gente. Opa, desculpa. A gente iniciar essa nossa fala, esse nosso curso hoje assim. Porque metas realistas serão o segredo da autoridade de vocês. Metas, ó, escutem o que eu tô falando. Metas realistas são o segredo da autoridade de vocês. Certo? Ou seja, se eu dizer para um paciente que tem 180 quilos, que conforme o IMC. Vocês vão entender o que a Bezo quer fazer com isso. É simples, galera. Imagina eu dizer para um paciente que tem 180 quilos que ele tem que perder 90. Ou pior, ele tem que perder 100. E se eu sou esse paciente, eu olho para a cara do meu nutricionista e faço assim, meu velho, outra vida eu falo contigo. Não vai dar. Então, são metas realistas que fazem muito mais. Exato, Samara. Fazem muito mais sentido na intervenção. Olha só, o meu paciente tem atualmente 130 quilos. E uma meta realista a médio prazo é que ele perca 10% desse peso. Ai, que peso que eu chego, Nutri? Calma. Vamos atingir essa meta a médio prazo primeiro. Certo? Quando a gente trata de obesidade, galera, quando a gente trata de obesidade, tudo tem que ser muito bem estabelecido entre vocês e o paciente. Falsas expectativas e gerenciar expectativas é a coisa mais importante que o nutricionista vai fazer com uma pessoa com obesidade. Porque quando a gente fala de realismo nas metas, a gente estabelece algo que é alcançável na prática clínica. A gente já reconhece perdas que são modestas, já trazendo grandes benefícios para risco cardiometabólico. E a gente explora mais resultados. A gente explora mais resultados num sistema completamente desorganizado. O que eu quero dizer com um sistema completamente desorganizado, pessoal? Apesar de, no fundo da situação, total, Breno, no fundo da situação, a obesidade se resumir a comer mais e gastar menos, a gente tem ali adaptações metabólicas, fisiológicas, hormonais, inflamatórias, comportamentais, sociais, que cada vez englobam e favorecem um ganho e reganho e reganho e ganho e dificulta o processo de emagrecimento. Então, a obesidade, ela é um processo que se retroalimenta.
Infelizmente, pode ser, por exemplo, Vinícius. Esse é um bom exemplo. As recomendações que a gente tem de perda de peso, que seria uma perda de peso muito factível, é de 0,5 a 1,5% do peso corporal total por semana. Concordo. Total, Erickson. Show. Ah, então, galera, o tecido adiposo, ele não é só depósito de energia. Vocês com certeza já ouviram falar a famosa frase, ó, o tecido adiposo é um órgão endócrino. Ele se comporta como um órgão endócrino. Por quê? Porque, pensa comigo, a gente vai ter hipertrofia dos adipócitos. As células ficam muito grandes, as células de gordura. A gente tem, especialmente na obesidade, novos adipócitos com uma função prejudicada. A gente tem adipócitos hipertrofiados e os novos que começam a ficar totalmente disfuncional. Se a gente tem um ambiente totalmente disfuncional num órgão endócrino que pode, por exemplo, secretar adipocinas pró-inflamatórias. Vou citar aqui interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa. Aumentar, a gente vê clássico em exames de pessoas com obesidade PCR ultrassensível aumentada. A gente está falando de um sistema que impõe naturalmente a famosa inflamação crônica de baixo grau. Por isso que a gente fala que uma pessoa com obesidade é uma pessoa com uma doença crônica. Ela tem ali vários mecanismos regulatórios que tornam a obesidade um quadro de uma inflamação sistêmica crônica, mediada principalmente ali por essa coisinha aqui, ó, tecido adiposo visceral, tecido adiposo visceral, né? Então a gente tem toda uma lógica de um sistema desorganizado que ele se retroalimenta. Progride a obesidade, músculo capta menos glicose, fígado aumenta a produção hepática de glicose, o tecido adiposo aumenta a capacidade de estocar gordura, ou no mínimo mantém, né? O que que isso faz? Hiperinsulinemia crônica. O que a hiperinsulinemia crônica e compensatória para a glicemia faz? Vai tornar o indivíduo resistente à insulina, que, com o passar do tempo, vai virar inevitavelmente o indivíduo com diabetes tipo 2. Além disso, se a gente tem um sistema se retroalimentando, o que ele faz? Nível de leptina está aumentado. Aí você se pergunta assim, mas prof, eu li que a leptina ela atua controlando o apetite? Pois é, mas aí sabe o que acontece na pessoa com obesidade? Ela tem resistência à atuação periférica dessa leptina. Ou seja, o hipotálamo ele já não reconhece do mesmo jeito estoque energético. Então aquele paciente ele não sabe. Às vezes a galera fala, dizer para o paciente comer até sentir fome, até se sentir saciado, né? Cara, olha só, um paciente com um grau de obesidade 2, 3, ele já nem sabe o que é fome e saciedade. Ele já nem sabe o que é fome e saciedade. A gente está falando de novo, eu vou reforçar isso para vocês, um sistema que se retroalimenta. A gente tem num o indivíduo com obesidade crônica, com expansão do tecido adiposo de maneira crônica, reduz taxa metabólica basal, tem menor gasto em atividade física, tem redução de efeito térmico dos alimentos, a famosa termogênese adaptativa, não só no paciente que perde peso, mas um paciente se retroalimentando com a expansão do tecido adiposo. Além, claro, alteração no eixo hipotálamo, hipófise adrenal, né, que inclusive favorece acúmulo mais ainda de gordura visceral, né? A gente tem mudanças de comportamento tanto a nível social, então, cara, eu tenho pacientes que é muito comum chorarem no meu consultório, né? Olha aí, os próprios alunos se perguntando e se respondendo, hein? Que isso? Porra, meu time é forte. Meu Deus, estamos quase 100 pessoas. Que isso, galera? Pô, vocês que estão convidando, né? Credo, 100 pessoas. Tá bom. Então tá. Vai esgotar as vagas hoje do workshop. Não vai sobrar para alguns aí. Será que eu. 98. Meu Deus. Vamos lá, então. Ó, um impacto de comportamento muito forte, né? Uma necessidade para a mesma recompensa,
para a mesma recompensa, o famoso sistema de recompensa dopaminérgico que a gente possui, a gente tem uma necessidade de estímulo maior. Então a gente perde controle alimentar. Eu tenho pacientes que a alegação deles é a seguinte: cara, é mais forte do que eu. É mais forte do que eu. E assim, eu não tenho dúvidas que isso é uma verdade. Sabe? Aquela sensação de perda de controle com relação à comida, que muitas vezes, ou muitos de nós, que nem acho que foi o Vini que falou, que passou por isso, né? Que está no processo de emagrecimento, por reconhecerem isso, ter uma empatia maior com aquele paciente, ou mesmo no nosso âmbito profissional, nos tornarmos pacientes mais profissionais mais dedicados, mais humanos nesse sentido, né? Ao ponto de entender que aquele paciente ele precisa de uma empatia, ele precisa de um lado humano muito forte. Então, a obesidade é um ciclo vicioso entre excesso energético crônico, expande tecido adiposo, inflamação. Aí é a real inflamação, né, pessoal? Não é inflamação porque eu comi um pãozinho, né? Inflamação crônica, aumenta a resistência à insulina, aumenta a resistência à leptina, aumenta a fome, gasta menos energia, fica mais eficiente para estocar gordura, ganha mais peso, dificulta mais ainda o emagrecimento. O sistema, ele se retroalimenta. Ele se retroalimenta. E a gente alimenta pior ainda, quando a gente vai e reforça para aquele paciente que existiria ali uma solução mágica para ele. Uma solução mágica para ele. Onde o simples fato, né, dele fazer uma dieta que é uma dieta que promete curar mundo. Como é que é? Vai ser a cura da obesidade, como se existisse, ser a grande promessa de solução. Mas é claro que a gente tem modelos propostos bem estudados. O grande problema dos modelos, galera, que a gente tem hoje é o seguinte: esses modelos são tão bem estudados a ponto de gerar certa frustração para a gente que trabalha e entende da prática baseada em evidência. E aqui, pessoal, eu estou falando com pessoas que estão num nível alto de engajamento. Ah, mas eu tô no primeiro semestre, sim. Mas o fato de tu estar aqui te traz para junto de uma ideia robusta de análise de dados, de entender a técnica de prescrição, e são pessoas que entendem que a gente sabe que não tem uma solução mágica, infelizmente. O problema é que quando a gente vai para trabalhos grandes sobre a temática, meta-análises com ensaios clínicos bem controlados, a gente fica mais assustado ainda. Por quê? Porque a gente vê o seguinte: em geral, no tratamento do emagrecimento, o grande problema que a gente tem é que os modelos alimentares chegam na mesma conclusão. Quando a gente fala de tempo, por que o professor iniciou aquela fala lá falando com o Vinícius? Tem que ser no mínimo 1 ano para ser um emagrecimento bem-sucedido. Tanto que os trabalhos avaliam modelos dietéticos com relação ao período de 1 ano. O que esses trabalhos veem no geral? Cara, no fim, os modelos dietéticos têm o mesmo efeito. O que muda, o que muda a eficácia é o grau de adesão do paciente. Infelizmente. Por que infelizmente? Cara, eu não teria. Vocês sabem que eu sou um cara que, tipo, a partir do momento que eu vejo que há algo errado com aquele modelo prescrito, cara, eu vou criticar. Eu vou criticar. De que nem que vocês veem eu fazendo lá com a galera da dieta da selva. Eu falo, cara, isso aqui não dá, isso aqui não tem base científica. Blá, blá, blá. Agora, eu não teria problema nenhum se existissem trabalhos que me mostrassem o seguinte, cara, não, a dieta da selva é um modelo que as pessoas conseguem seguir e que tem muita eficiência na perda de peso. Então tá, então vamos considerar trabalhar mais com a dieta da selva. Agora, o que a gente tem hoje, galera, tanto dietas com manipulação de tempo, envolvendo jejum, dietas com manipulação de macros,
low carb, low fat, high protein. Dietas com alguma restrição alimentar específica, né? As famosas gluten-free, enfim, plant-based, né? Algum modelo de restrição, assim, né? Pré-estabelecido, elas chegam na mesma conclusão. A perda de peso se mantém semelhante entre os participantes. E, inclusive, se vocês forem para os trabalhos, vocês vão ver que são perdas de peso modestas. Por que que vocês acham, galera? Por que que vocês acham que hoje o grande problema que a gente tem, né, é o paciente que ele até perde peso num período inicial, um mês, está altamente motivado, perde 10 quilos. Agora, a gente enxerga aquele paciente 6 meses depois, ele reganhou tudo e mais um pouco. Isso aí, além da gente não ter fornecido resultado para aquele paciente, a gente mais prejudicou ele do que ajudou, tá? E isso eu posso afirmar para vocês, porque agora o ambiente dele tá pior ainda para ele perder peso, né? Então a gente mais prejudicou do que ajudou. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, o modelo dietético que fará sentido para uma pessoa com obesidade, escutem o que o professor vai falar para vocês. De alguém que, ó, eu já fiz muita gente emagrecer, tá? Isso aí eu sou arrogante mesmo, entre aspas, tá? Porque eu já ajudei muita gente a emagrecer, tá? O modelo dietético que fará alguém emagrecer será um modelo dietético que aquela pessoa consegue fazer. Hã? Como assim? Isso não é óbvio? É óbvio, mas as pessoas não estão fazendo. As pessoas não estão fazendo. As pessoas, no alto da sua ansiedade e culpa nossa, por quê? Porque a gente não vem aqui, ó. A gente não vem aqui. A gente não vem aqui. A gente não vem, cara, olha só. O fato de tu ter chegado em 150 quilos era o que a gente deveria ter cuidado lá atrás. Lá atrás. Agora não é tu pegando e seguindo uma dieta do Instagram que tu vai resolver teus problemas que tu demorou 30 anos para. Claro que a gente não vai falar desse jeito, né, pessoal? Tô mexendo aqui entre profissionais e futuros profissionais. Só que assim, é preciso estabelecer regras de comportamento. E essas regras envolvem o gerenciamento de expectativas. A pessoa não vai chegar no teu consultório, fazer uma consulta, sair. Tanto é que para pessoa com obesidade eu só vendo programa de atendimento de um ano. Programa de atendimento não tem. Programa de atendimento de um ano. Ah, não dá para fazer uma consulta? Dá, não vai fazer nada contigo. A pessoa não vai pegar o plano e sair fazendo, gente. Nós estamos falando de uma pessoa que está cultivando hábitos há 40 anos, há 50 anos, há 30 anos. Certo? Então, é lógico que, apesar de não haver. Então, o que eu quero dizer é: apesar de não haver um programa específico para pessoas com obesidade, então, a pessoa com obesidade tem que fazer low fat, tem que fazer low carb, tem que fazer jejum, tem que fazer. Não há. A gente tem ordem na coisa toda. E essa ordem, ela envolve modelos estratégicos. Por exemplo, como que a gente direciona os cálculos para uma pessoa com obesidade? A primeira coisa que a gente vai focar é ajuste de comportamento. Ajuste de comportamento com pessoas com obesidade é progressivo. Isso quer dizer que eu não posso prescrever uma dieta? Pode e deve. Uma pessoa com obesidade ela não pode ficar sozinha achando que vai mudar os hábitos porque tu disse para mudar. Ela tem que ter um plano. Ela tem que ter um plano. Agora, ela tem que ter ajuste de comportamento progressivo. Estabelecimento de metas, tanto na questão de peso corporal, tanto na questão de resultados com relação aos exames dela, mas especialmente com relação à mudança efetiva de hábitos dela. Então, é preciso estruturar uma meta realista de mudança de comportamento. Semana 1, aquele paciente ele vai fazer o diário alimentar conforme eu mandei. Semana 1, ele vai procurar uma academia para fazer. Semana 1, ele vai cuidar da mastigação dele. Coisas pequenas que, sim, precisa ser feito com pessoas com obesidade. É obrigatório ser feito com pessoas com obesidade. E dentro da proposta do plano alimentar, como que a gente trabalha? Né? A gente tem duas formas de calcular esse plano alimentar. Hoje, a melhor fórmula que a gente tem, inclusive está dentro do Dietbox, né, é a gente utilizar a famosa fórmula de Mifflin-Santor, que tem uma boa validação para pessoas com obesidade. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade que eu gosto de trabalhar é o recordatório. Como assim? A gente trabalhar sob o recordatório daquela pessoa, fazendo a restrição sob o que ela vem comendo, reorganizando a dieta. Exemplo.
a pessoa citou para ti que ao longo da rotina dela, ela está consumindo cerca de 4.000 calorias por dia, isso só vai ser falado se vocês mostrarem para aquela pessoa, certo? Se vocês mostrarem para aquela pessoa que ela tem é, abertura para falar isso contigo, na anamnese deixar muito claro que ali não existe julgamento. E no recordatório vocês verem que realmente, pô, pior, essa pessoa come 4.000 calorias e é uma coisa que é esperado, pessoal. Isso é difuso entre os dados, né? Mas, por exemplo, a gente tem organizações que fizeram a nível mundial investigação de consumo calórico médio per capita, e aqui no Brasil, considerando homens e mulheres, a média de 3.330 e poucas calorias. Isso é um consumo calórico entre adultos muito alto. Então, uma pessoa com obesidade é muito comum consumir 4.500, 5.000 calorias. Isso é muito comum, muito mais comum do que a gente pensa. Só que a gente tem aquela velha crença, né? Acha que assim, não, tem que ser uma dieta de 1.000 calorias, né? Tem que ser de 1.000 calorias muitas vezes porque a pessoa não está seguindo o que tu falou. Ou ela acha que está comendo muito menos do que ela come. Isso acontece muito. Por isso, não julgamento para a pessoa falar exatamente o que ela come. Certo? Exatamente o que ela come. Dá para fazer isso também, Vinícius. O Vinícius falou o seguinte: interessante fazer uma dieta em cima de um recordatório e regulando de acordo com os cálculos de Mifflin e Santior. Pode ser também. Mifflin, para quem ainda não se identificou, quem está mais cedo aí, é uma fórmula que a gente tem de gasto energético dentro da nutrição clínica que a gente pode utilizar com pessoas com obesidade. E dentro do recordatório também é uma grande possibilidade. O fato é, a restrição energética que a gente vai ser dependente do nível de obesidade que aquela pessoa se enquadra. Por exemplo, se aquela pessoa está no nível de obesidade grau 3, ela naturalmente suporta uma restrição calórica maior. Muitas vezes essa restrição pode chegar em até 1.500 calorias por dia. E não há grandes problemas nisso. A ser ajustado conforme a adesão do paciente. Porque todo o foco do tratamento, todo o foco do. Tem a parte técnica, vou trabalhar com recordatório, vou trabalhar com Mifflin, vou fazer 1.500 calorias de restrição, ou 1.000, ou 500. Agora, o foco é: esse paciente precisa seguir a dieta. Então, num primeiro momento, vamos lá, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. Vamos lá. O meu paciente, ele é uma pessoa que aí a galera do Instagram gosta muito, né? Ele consome 3 litros de Coca-Cola por dia. Ah, meu Deus, que horror! Gente, tem pessoa com obesidade que faz isso. E faz mesmo, tá? Vamos supor nesse sentido, né? A partir desse momento que eu faço uma restrição com aquele paciente, né? Eu li aqui, peraí que eu li uma pergunta e eu acabei me perdendo aqui. É que depende, né? IMC, a colega perguntou, só para responder aqui. A colega perguntou: procede que uma pessoa com 1,60 m com peso de 77 é considerada uma pessoa com obesidade? Dentro do contexto de IMC, sim. Só não esquece que não é só esse critério que a gente usa, né? Por exemplo, a nível individual, uma pessoa com esse peso, que não é um peso assustador, não se esqueçam que hoje é uma aula de prescrição na obesidade, né? A gente vai trabalhar com composição corporal, né? Muito mais indicativo se há alguma coisa a ser ajustada ou não. Certo? Agora me lembrei que eu ia falar. Agora, o paciente, imagina, ele consome 3 litros de coca normal por dia. Eu vou lá e dentro do ajuste eu proponho o seguinte, cara, e se a gente tentasse reduzir esse consumo da coca normal? Ah, não dá. Eu olho a coca normal, quero tomar quanto tem. Tá, beleza. Dá pra gente tomar água ao invés da. Não, não quero. Gente, é que a galera do Instagram eu acho que nunca atendeu o paciente de verdade, sabe? Porque é muito. É só. Tira a coca, tira outra. Gente, óbvio, o mundo ideal, o paraíso, é a gente vivendo, plantando nossas coisinhas, né? E fazendo exercício o dia inteiro. Sabe quem é que faz isso hoje no Brasil? Ninguém. Né? Então, assim, a gente tem que lidar com as armas que a gente tem. Então, ó, cara, e quem sabe então a gente pensar numa progressão? Vamos entrar com a Coca Zero e depois a gente pensa em só consumo de água. Ah, mas a Coca Zero, meu Deus, beleza, é tipo um desmame, exatamente, Vivian. Eu concordo. Não é uma defesa da Coca Zero. Isso aqui não é uma defesa da Coca Zero. Isso aqui é justamente uma ideia de que, num primeiro momento, o vislumbre da efetividade de um modelo que vai fazer a pessoa fazer completamente a dieta, cria um vislumbre. Só que aquilo tende a não perdurar. Tende a não perdurar. Certo?
Claro que a gente vai identificando isso pessoa com pessoa, né? Tem gente que realmente vai acabar. É, exatamente. Existe hoje esse CLT das 6 às 23. Eu não gosto de peso ajustado, Ramon. Boa pergunta. Eu gosto de distribuir com percentual para pessoa com obesidade. Eu distribuo dependendo da. Eu vou avaliar a resistência à insulina nessa pessoa, né? Se há um grau de resistência à insulina, eu boto a porcentagem de carboidrato lá por volta dos 30%. Se não tem, eu jogo um pouquinho mais, 40%, para facilitar a adesão, certo? Agora, o fato é, emagrecimento resolve obesidade? Cara, emagrecimento de curto, médio prazo é uma etapa inicial no manejo. É uma etapa inicial. E isso precisa ser explicado pros futuros pacientes de vocês. Isso precisa ser explicado, certo? Ó, o que a gente está fazendo aqui é um manejo especial, inicial do emagrecimento, mas o que eu vou fazer contigo é algo multifatorial, é algo clínico, é um tratamento. É um tratamento, certo? Então, a perda de peso aguda ali nas primeiras semanas, obviamente, tem restrição calórica significativa, tem um aumento abrupto ali do gasto energético pela motivação daquele paciente, é óbvio. E isso é muito importante, certo? Agora, é imprescindível que a gente entenda que uma coisa que a galera influencer faz, compra aqui meu produto de R$ 30 e emagreça 900 quilos. Tá? Que daí no final a pessoa vai, sempre repete a mesma estratégia e no final ela vai acabar caindo numa bariátrica ou numa medicação. Porque grande parte da nossa classe não entendeu que o que a gente faz é um tratamento. Do ponto de vista clínico terapêutico, pessoal, do ponto de vista clínico terapêutico, só pode ser avaliado depois de um ano de tratamento. A gente só pode dizer que a pessoa teve sucesso no emagrecimento, ou que a gente está tendo o mínimo de sucesso, que nem o colega falou. Olha, super feliz, inclusive, né? Super feliz e com razão. Cara, eu tô há 2 anos mantendo meu peso, isso já é uma batalha que eu tô vencendo. Por quê, pessoal? 60% no mínimo dos indivíduos que iniciam o processo recuperam, no geral, todo o peso perdido em até 2 a 5 anos. Só 10 a no máximo as melhores evidências mostram 20% dos pacientes conseguem perder esses 10% do peso corporal total e manter a perda de peso depois de um ano. Então, a maioria dos programas vão mostrar efeito sanfona porque a gente não vai no centro do problema. Tem que ter prescrição técnica, tem, mostrei para vocês aqui, mas a gente não atinge o centro do problema, especialmente questões humanas envolvendo aquela pessoa, ou seja, a gente combate a obesidade, não a pessoa com obesidade, a gente combate a obesidade, a gente combate a doença e não a pessoa, certo? Porque quando a gente traz esse foco no curto prazo, a chance de insucesso, eu não gosto de chamar de fracasso, né? Dieta restritiva, meta só estética, né? Vai ter alta taxa de abandono, frustração do paciente, cria mais estigma, cria um ciclo repetido de perda e reganho, certo? E não entendendo também que existe uma adaptação inerente. Ah, que massa, Vic. Massa. Para quem se inscreveu hoje no workshop, eu vou dar o meu livro digital sobre metabolismo e emagrecimento. É muito legal. Eu gostei bastante de escrever. Nada de IA, hein? Quer dizer, a capa tem IA. A capa tem IA, né? Porque eu não consegui fazer a capa, pedi pra IA fazer. Agora o resto não tem nada de IA. Aí eu quero ver quem é que faz. Aí tem que ser Galdério mesmo, fazendo a mão. Bah, demora. Eu tô agora na escrita de um, mas eu vou demorar muito. É o de nutrição esportiva. Eu vou demorar muito. Já falo, tá, Fábia? Sobre Monjar. Eu vou demorar muito para escrever porque tá difícil. Mas vamos lá, vamos lá. Pessoal, há diferentes adaptações naturais ao emagrecimento, certo?
A gente divide o emagrecimento por fases conforme diferentes autores, né? Por exemplo, esse é um dos autores que mais pesquisa sobre emagrecimento, que é o Miller. A gente tem uma fase inicial do emagrecimento que envolve, né, uma redução massiva do peso associada principalmente com balanço hídrico, né, aquela fase inicial de 1 a 2 semanas onde a pessoa perde muita água. A gente tem uma estabilidade disso depois, mas ainda uma perda especialmente de gordura, né? E depois a gente chega no famoso steady state, que é o famoso platô, que a gente tenta empurrar o mais longe possível, onde as médias atuais mostram que o platô, até ser atingido, pode demorar cerca de 6, 7, 8 meses, em alguns casos até 8 anos de tratamento. Certo? Desculpa, 8, não, 3 anos de tratamento, né? Por quê? Conforme o emagrecimento vai acontecendo, a gente tem cai taxa metabólica basal, reduz gasto energético total, porque, olha só, um sujeito que está emagrecendo, pessoal, um sujeito que está emagrecendo, vamos pensar o seguinte, ele é um corpo menor. Um corpo menor, um corpo menor, ele naturalmente irá ser mais eficiente. Ou seja, ao contrário do que a gente pensa, um corpo menor gasta menos exercício, menos caloria em exercício, né? Por isso que a gente fala, por exemplo, maratonista. Não é interessante que ele esteja com alto peso. Apesar de que eu tenho um maratonista que vai para ultramaratona, paciente meu agora tá com 102 quilos. Mas assim, ó, gente, 102 quilos, 1,90 m é uma tora, nunca vi. Ah, tá, já falei para ele, cara. Tu sabe que assim, ir pra elite não tem como com o teu peso, né, cara? Mas tudo bem, tu gosta assim e tal. Porque o maratonista tem 60 quilos, né? Uma série de adaptações envolvendo o próprio GLP-1, a colega perguntou de Monjaro, né? O próprio, assim, uma, querendo ou não, tá aumentando a eficiência metabólica, naturalmente vai gastar menos. E a gente tem vastas alterações com relação ao comportamento. O emagrecimento, pessoal, ele vai alterar circuitos centrais de recompensa. Então, a resposta dopaminérgica a estímulo acaba até aumentando, então a pessoa às vezes começa a beliscar mais, vocês vão ver muito em quem está em processo de emagrecimento, por isso que é imprescindível que a gente solicite que aquele paciente siga fazendo o diário, certo? Siga fazendo o diário. Mais ou menos, Vitória, já respondo, tua pergunta é muito boa, tá? Sensibilidade a alimentos hiperpalatáveis aumenta, né? A impulsividade em ambientes, tipo uma festa, vai aumentar também. Então, tudo isso tem que ser altamente controlado. Principalmente, a gente hoje atribui o reganho muito mais à questão de comportamento do que essa questão fisiológica de adaptação metabólica, certo? E hoje, as recomendações que a gente tem, então, reforçando de novo as recomendações, tá? Poxa, estamos chegando a 1 hora de aula, vou dar uma acelerada aqui para não cansar muito vocês. As recomendações de restrição, especialmente, é como eu falei. Se a gente está dentro do grau 3 com o paciente, ele suporta naturalmente uma restrição maior, mas isso precisa ser debatido com o paciente, né? Principalmente com relação à adesão dele. Se a gente tem um grau 1, um grau 2, a restrição pode ser menor, por exemplo, de 500 a 1.000 calorias, né? Outras situações que a gente vai associar no momento da prescrição, galera. Exemplo, se o paciente tem um DM tipo 2, é óbvio que a proporção de macronutrientes com relação aos carboidratos vai ser diferente num paciente que não tem DM tipo 2. Se a gente está falando de um paciente que tem obesidade grau 1, mas que ele é altamente ativo, ele faz exercício, a gente tem várias pessoas que fazem isso. Ué, pô, eu tenho obesidade grau 1 e me exercito 3 horas por dia, né? A gente vai estar falando de um percentual de carboidratos mais alto. A gente vai estar falando de um percentual de carboidratos mais alto, normalmente focando ali em 50, 55%. Agora, se é um paciente já, por exemplo, com uma síndrome metabólica associada, a gente vai trabalhar com uma porcentagem menor. Além disso, um ponto interessante é que o fracionamento dessas refeições permita com que esse paciente não fique muito tempo em estado de jejum. Apesar de hoje a gente ter evidências que o jejum pontual em alguns pacientes, principalmente na fase inicial do tratamento, eles respondem, por responder perdendo mais peso mais rápido, eles se motivam. A gente não tem evidências a longo prazo que o jejum seja sustentável, infelizmente. Ah, professor, tu é contra jejum? Não, tem pacientes meus que fazem, por exemplo. O que eu falo é, hoje, com as evidências que a gente tem, quando se trata de obesidade, aparentemente
aparentemente parece que o paciente que faz uma primeira refeição no dia tende a não compensar tanto com um paciente que não faz. Esse é um ponto, tá? A Samara perguntou assim: se o grau é menor, deve ter um déficit calórico menor. E se o grau for maior, o déficit pode ser maior. Não deve, mas pode, tá? Porque não te esquece que quando a gente controla o déficit, tá? A gente está falando especialmente de controle da perda de massa magra, porque um paciente com obesidade é natural que ele perca massa magra junto com o peso perdido. Quando a gente fala de um paciente com muito tecido adiposo, maior é a probabilidade dele preservar a massa magra dele, né? Quanto mais tecido adiposo ele vai ter, maior é a possibilidade daquele déficit se direcionar para que se oxide mais o tecido adiposo e não, por exemplo, a parte proteica. Certo? Beleza? Galera, com vocês que ficaram até o final, meu Deus, 100 pessoas, tá? Pô, 100 pessoas. Hoje a gente aprendeu uma parte base, né? Apesar de muitos de vocês aí estarem elogiando bastante o grupo, eu fico muito feliz com isso. Mas uma parte base que a gente aprendeu, assim, algo, uma hora de aula, né, pessoal? É, a gente vai entender o que isso representa na fisiologia do paciente, isso é muito importante que vocês entendam. O foco na manutenção do peso, né, que é algo extremamente importante também. A gente debate isso a todo momento e, assim, é algo que eu preciso muito. Valeu, Fábio. Que vocês compreendam, né, especialmente na questão de adesão, né? E assim, hoje, o que vocês prescrevem, digamos assim? Porque entender a base não vai, infelizmente, mudar a vida do paciente sozinho, né? O que muda é transformar o que a gente aprende em decisão clínica, né? Em estratégia individualizada, em conduta prática. E a maioria dos nutricionistas, infelizmente, tem muito estudante aqui, o workshop é muito voltado para vocês, tá? Fiquem aí que não acabou ainda, tá? Podem vir para o chat aqui que eu quero falar algumas coisas com vocês. Não saem do grupo, tá? Mas a maioria não, a gente não aprende na graduação. Sempre que eu produzo meus cursos, né, eu penso assim, cara, o que que eu queria ver na graduação que eu não vi? E é isso que a gente trabalha hoje no workshop Prescrição de Dietas, que vai ser agora, no sábado, das 9 da manhã, 2 horas de aula, 1 hora de dúvidas que vocês vão ter diretamente comigo, certo? 2 horas de aula, 1 hora direto de dúvidas que vocês vão ter comigo. Eu tô colocando aqui no chat, tá? O site para vocês se inscreverem. O que vocês precisam entender? O erro mais comum que a gente tem na prática clínica é a gente saber diagnóstico, é a gente ir para a faculdade, certo? E tem de tudo que tu pode imaginar, Miranda. Depois eu converso contigo sobre isso, tá? Mas tenho sim. Mas na hora da prescrição a gente trava, ou usa dieta, ou protocolo pronto, que nem a galera se acha gênio prescrevendo jejum para todo mundo, né, pessoal? E aí na hora da tomada de decisão, limita resultado. Aí por isso que a gente tem hoje esses dados chulos que eu falei para vocês. 7 a cada 10 pessoas no Brasil com excesso de peso, 3 a cada 10 com obesidade, 10% das pessoas conseguem perder 10% do peso corporal, que é nada, e manter por no mínimo um ano, né? Então, a gente limita a autoridade, limita valor da consulta, limita resultado. Limita resultado, certo? Então, o que é o workshop? O que é o workshop Prescrição de Dietas na Prática Clínica? Esse workshop é um workshop ao vivo e são as últimas vagas que eu estou liberando aqui para vocês, certo? Onde tá aqui no chat o link para vocês se inscreverem. É um valor exclusivo para quem está aqui no grupo e é formado, e um valor exclusivo para estudantes. Vocês vão clicar ali e vocês vão ver que, assim, vale muito a pena, tá? Porém, a gente tem até sábado, sendo que as vagas encerram hoje. As vagas encerram hoje. É um workshop ao vivo, online,
totalmente focado em aplicação real. A gente vai entender como ligar exames na prática clínica. A gente vai entender como ligar o comportamento na estratégia alimentar, com base em exames. Enfim, é raciocínio clínico. Quando restringir, quando não restringir. Quando ajustar, quando não ajustar. Quando intervir, o que fazer na segunda consulta. Como sair daquela ideia de cardápio padrãozinho, né? E ir para raciocínio clínico de fato. Explicar a decisão para o paciente, aumentar a adesão, aumentar a autoridade, aumentar a confiança sem protocolo pronto, é prescrição com lógica, ciência e prática clínica. Só que o workshop não é aberto para grandes turmas. Tá? São 20 vagas para que a gente tenha. Tanto é que a gente vai ter 1 hora total de dúvidas depois que vocês vão tirar diretamente comigo, então não tem como ter mais do que 20 vagas. Dessas 20 vagas, 12 foram preenchidas. São 8 vagas entre 84 pessoas que vocês têm para se matricular hoje, certo? A gente vai discutir, a gente vai elevar o nível de quem vai entrar no workshop e quando as vagas acabam, acabou, tá? Quem entrar hoje fica com a gravação do workshop, apesar de ser ao vivo e online. Alguns de vocês devem estar. Exatamente, a Ana ia falar sobre isso agora. Alguns devem estar se perguntando, mas sábado, professor, não vou conseguir assistir. Sim, exato. O workshop fica gravado durante 1 ano para você ter acesso, certo? Durante 1 ano para você ter acesso para quem se matricular hoje, que é o fim o limite para aplicação para o workshop. Então, se vocês querem prescrever com segurança, ter autoridade clínica de fato, sair do básico e ficar improvisando na dieta, evoluir como profissional, esse workshop, depois do curso de hoje, ele é o passo mais lógico que vocês têm que tomar. Então, essas 8 vagas restantes, deixa eu ver se alguém adquiriu nessa nossa fala. Essas 6 vagas restantes, tá? 6 vagas restantes, vocês vão clicar nesse link que eu vou colocar no chat aqui agora, fazer a inscrição. Vir aprender aqui junto com a gente prescrição de dieta na prática clínica do jeito que funciona no mundo real. Do jeito que funciona no mundo real. Na prática, era uma coisa que eu me perguntava muito, sabe, galera? Tá, mas e aí, professor? E na prática, como é que a gente faz? Né? Como é que a gente faz? Então, é um workshop para ti. Tu vai aprender a prescrever na recomposição corporal, na obesidade, no emagrecimento, na hipertrofia. Certo? Quem entrar hoje ganha o acesso para assistir a aula durante 1 ano inteiro, quantas vezes quiser. Certo? Durante 1 ano inteiro, quantas vezes quiser. O workshop é no sábado, ao vivo e online, certo? Onde a gente tem um grupo exclusivo para tratar disso, inclusive a galera que está no grupo exclusivo, quem comprar hoje vai entrar nesse grupo, ganhou o livro de metabolismo e emagrecimento, Enciclopédia de Metabolismo e Emagrecimento, né? Mas vamos lá. Então, o limite, o prazo é hoje. Eu reforço fortemente, especialmente estudantes que estão aqui, que se matriculem, é um preço especial para estudantes, inclusive, certo? Nesse curso, onde vocês vão ter, assim, uma clareza de realmente como prescrever na prática clínica, que é o que muitos de vocês precisam. Vem aqui no chat, clica aqui no link e te inscreve, certo? Vem aqui no chat, clica aqui no link e te inscreve. Tô te esperando. Dúvidas, galera? Mandem. Pode ser do workshop, pode ser qualquer outra dúvida. Dúvidas? Vinícius perguntou: seria interessante já jejum numa obesidade de primeiro momento? Eu, particularmente, não gosto muito, a não ser que o paciente já seja adaptado a isso, tá? Eu não gosto muito. Ah, é, Breno, tu vai participar? Pô, legal. Ah, é verdade. Feito, Breno. Te aguardo, meu. Até sábado. Até, até. Alguma dúvida, galera? Que seja sobre aula ou seja sobre o curso. De novo, ao vivo, online, 2 horas de conteúdo, 1 hora de dúvida direto que vocês vão ter diretamente comigo, tá?
Boa, Roberta. Isso vai ficar disponível para ti por um ano, tá? Por um ano tu pode assistir quantas vezes quiser. Certo. Perfeito. Vou deixar o link aqui uma última vez. As vagas estão literalmente. Eu sei, Anderson, boa. Venha. Estão literalmente encerrando, ok? Grupos de obesidade são efetivos? Sim. Eu nunca montei nenhum grupo, mas sim. Não sei te responder, Breno. Boa, Ana. Monjaro. Não sei se eu entendi a dúvida do Breno. Depois tu me chama ali no Instagram e me manda essa dúvida, para ver se eu entendi. Monjaro. Então vamos lá. Medicamento de alta eficácia com potencial de colaterais muito baixo, né? Apesar de hoje vocês estarem vendo essa ideia de pancreatite, isso é um percentual extremamente baixo e que está sinalizado ali que pode acontecer. Porém, ele precisa de uma indicação específica, né, galera? Preferencialmente pessoas com IMC acima de 30, né? Estratégia adequada para quem não toma café da manhã. Então, a minha sugestão é conversar a possibilidade da inclusão. E se não houver, se exista pelo menos uma primeira refeição no dia, que seja às 10 da manhã e depois para ti pro almoço e tal. Eu prefiro que exista essa primeira refeição do dia, porque ela tende a te controlar mais ao longo do dia. Agora, Silvio. Ah, legal. Já venho pro curso também. Ó, a gente vai falar sobre, Miranda, a gente vai falar sobre perder gordura e ganhar massa magra, que é a recomposição. Isso a gente vai falar no workshop. Já fiz o pagamento. Como vai ser a questão de receber o link? Vai chegar ali no teu. Tá tanto no teu e-mail, vai chegar um link da QIFI, tá? Para tu acessar e vai ter só ali o grupo que tu vai clicar e vai entrar, tá? O grupo tá ali. Se não tiver ali, não te preocupa, tá? Não vai, pô, ninguém vai ter nenhum prejuízo sobre isso, não se preocupa. E eu tenho mandado e-mails também sistemático pra galera entrar no grupo do curso, tá? Mas tá ali, não te preocupa. Não gosto, Tainá. Não gosto. Não gosto de uma fórmula de bolso. Eu prefiro um recordatório. Se vai usar a fórmula de bolso, usa recordatório. Muito melhor. Galerinha, vou me despedindo, que agora tem mais uma aula também. Deixo aqui, então, novamente o link. Não fiquem de fora. Última chance de vocês. Se já não esgotou, boa noite, Vini. Boa noite, Walter. Boa noite, boa noite. Tô esperando vocês para sábado. Abração, galera. Até!